mente que se abre a uma expansão de consciência jamais retornará ao seu tamanho natural. Até que você se torne consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você chamará isso de destino. Carl Jung. Olá, tudo bem? Bom dia, Renata Tom, terapeuta sistêmica familiar. Hoje nós vamos falar sobre níveis de consciência, porque níveis de consciência, toda vez que você toma uma decisão de entrar, para autoconhecimento, para uma busca de conhecimentos, para uma expansão de consciências, imagine como se fosse um balão. Um balão, toda vez que você infla, que você assopra ar dentro desse balão, esse balão inflado, ele está cheio de conhecimento, ele está cheio de ar. Mesmo que você desista no meio do caminho e solte esse ar, tente soltar esse conhecimento, esse balão nunca irá retornar ao seu tamanho, à sua forma natural. Assim também é com uma mente que começa um processo de expansão de consciência, mesmo que você pare, você nunca irá retornar ao tamanho natural, porque depois que você vê, depois que você toma conhecimento, não tem como mais desver, não tem como esquecer. Carl Jung nos dizia o seguinte: até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você chamará isso de destino. Imagine um iceberg, Nós somos movidos por 5% de consciência, 95% está no nosso subinconsciente e inconsciente. Ou seja, aquela pontinha ali do iceberg é o nosso nível de consciência do qual nós somos movidos pelo mundo. Todas as outras questões estão o quê? Abaixo dessa linha, Abaixo dessa linha ali do nível da água, Então, vamos entender um pouquinho sobre os níveis de consciência. Consciência é igual saber em conhecimento e sabedoria aplicada, É o exemplo aqui que eu citei do balão. Você expande. A partir do momento que você expandiu, você não retorna mais ao tamanho natural. Expandir a consciência é ser capaz de ler o que é dito e também o que não é dito. Para evoluir nesses níveis, quantos níveis, Renata? São 3 níveis que eu quero trazer aqui. Então, para evoluir nesses níveis de consciência, é preciso mais do que compreender, qual a classificação entre um e outro, pois é no experienciar e no sentir, que essa evolução vai acontecendo se você estiver dentro de um processo, que esse crescimento vai ocorrendo. As consciências são formadas para a necessidade de vinculação, mantendo a ordem e o equilíbrio dentro do sistema, A lei primária diz que todos estamos, a serviço de manter o equilíbrio do todo. E aqui eu quero trazer uma frase de Bertin Helly, que ele fala um pouquinho para nós sobre esses níveis de consciência. Sabemos essas 3 condições sobre a pressão do instinto, da necessidade e do reflexo, da mesma forma como satisfazemos as condições do nosso equilíbrio físico, mesmo contra nosso desejo ou a nossa própria vontade. Essas condições são, por nós, sentidas como básicas porque as sentimos simultaneamente como necessidades básicas. O vínculo, a compensação e a ordem se condicionam e se complementam mutualmente. A sua atuação conjunta a nós a sentimos como a consciência. Por conseguinte, sentimos a consciência como instinto, como necessidade e como reflexo, e como basicamente idêntica às necessidades de vínculo, de compensação e de ordem. Ou seja, somos movidos pela necessidade de vinculação, de pertencimento, E mantermos a ordem. Manter a ordem de quê? A ordem desse sistema familiar, que estão dentro das leis do amor. E aqui eu vou trazer o primeiro nível de consciência. Qual é esse primeiro nível de consciência? Esse primeiro nível de consciência é o
a consciência pessoal. E o que implica, o que está dentro dessa consciência pessoal? Essa consciência pessoal, ela é aquela consciência do eu, né? E a consciência pessoal, ela é como se fosse ali aquela pontinha do iceberg. No eu ali é como se fosse só a pontinha do iceberg. O que está ali por baixo não me importa, não me interessa, eu não quero saber. Eu só vivo em cima dessa pontinha do iceberg. Acontece que essa consciência pessoal, ela é egocêntrica, ela é egoísta, pois parte do princípio da satisfação do seu próprio querer. Vive em volta das vontades, das suas próprias vontades, das suas próprias regras, das suas próprias limitações, né? Do egoísmo, do orgulho. Ela é egocêntrica. Então você vive o quê? Em volta do seu próprio umbigo, das minhas próprias vontades. Deus a considera como uma verdadeira loucura. Isso está lá em 1 Coríntios 3,19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ela apanha os sábios, ele apanha os sábios na sua própria astúcia, né? É a consciência do eu. Na consciência pessoal, ela também é dividida em duas partes e nós a experimentamos como uma percepção de consciências leve ou pesada, quando seguimos ou não as regras impostas pelo grupo. E aqui o primeiro nível, que seria uma consciência leve, classificada também como uma boa consciência, é quando eu faço o que faço e não coloco em risco o meu pertencimento ao grupo. Um exemplo de uma boa consciência, que é uma maldade, mas eu faço porque eu não vou colocar o meu pertencimento, né? O meu direito ali de pertencer ao grupo, porque quando eu estou num grupo, eu estou seguindo as doutrinas, eu estou seguindo as regras desse grupo. Um exemplo claro disso, nós podemos ver nos homens bombas, né? O homem bomba que coloca bombas no seu próprio corpo e se explode, explodindo juntamente milhares de pessoas, né? Como nós cotidianamente vemos aí algumas tragédias a esse nível, ele faz isso o quê? De consciência leve. Por quê? Eu pertenço a um grupo que o faz. Então, eu estou sobre a doutrina desse grupo, eu estou sobre as regras desse grupo. Então, a minha consciência no eu faço o que faço, não colocando em risco o meu pertencimento a esse grupo, mesmo que seja algo assim, que para nós, escandalizante. Como assim uma pessoa se entrega a esse ponto, né? Então, ele faz de consciência leve. O segundo nível de consciência, que é a pesada ou a má consciência, é quando eu faço o que faço e coloco em risco meu pertencimento ao grupo. Por exemplo, todo esse conteúdo que eu estou trazendo aqui é um conteúdo novo, principalmente para minha família, principalmente para minha comunidade, é um conteúdo novo. Nossa, a Renata tá mexendo com constelação, a Renata tá mexendo com coisa errada. Que é isso? Como assim? Então, eu faço o que faço porque eu estou com minha consciência, de uma certa forma, pesada, porque eu sei dos tabus, dos preconceitos que existem sobre essa ferramenta, mas em contrapartida, eu também estou me mantendo na inocência, não me culpando, porque eu conheço a base, eu vivenciei o processo, eu passei por tudo isso, eu sei os benefícios e os resultados que isso geraram, principalmente em minha vida, e sei dos benefícios que eu posso estar levando a outras vidas. Então, eu faço o que faço, mesmo que eu coloque em risco o meu pertencimento ao meu clã, porque eu sei que muitas pessoas podem estar me olhando atravessado, né, me julgando, me criticando, mas eu me mantenho nesse lugar, eu sei os benefícios, eu sei onde eu estou pisando, porque principalmente eu adentrei o quê? Por um chamado. E Deus confirmou no meu coração. Esse é o caminho que eu quero que você siga. E em Filipenses, ele nos diz o seguinte, em Filipenses 3,19, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. A consciência pessoal é o caminho perigoso, que nos leva à perdição. Então, para mim estar aqui hoje, eu refleti muito, eu pensei muito, Deus, confirma. Mesmo que a gente não precise de confirmação, né, de Deus estar ali confirmando continuamente, mas o processo em que eu vivenciei
eu entendi que era de Deus. O segundo nível, que é consciência arcaica ou coletiva. Esse nível de consciência é onde eu percebo e transmito, eu recebo, né? Eu percebo que eu estou recebendo e tenho capacidade de transmitir, né? Então eu saí desse primeiro nível ali do eu e entendi que tudo isso que eu recebi, eu tenho capacidade, eu tenho autoridade para transmitir. Porque eu sou o meio e nunca o início ou o fim. Então, dentro do meu sistema familiar, tudo que eu recebi estando no meio e transmitindo. Tudo que veio antes eu recebo influência e tudo que virá após mim, eu transmito essa influência. Esse nível Bert chama de grande alma, pois é onde nós recebemos e transmitimos as memórias dentro da linha do destino da família. Né? Eu falei sobre aquela linha do destino, onde nós estamos ali, né, interligados e interconectados. Se há algo ali que está emaranhado, que está enosado, o fluxo, né, da vida, o amor que sai lá da base, né, o fluir da vida, a força vital da vida, né, desse amor de vinculação, se há algo aqui no meio dessa linha do destino que está impedindo, esse fluxo não vai chegar em mim. Alcançar esse nível de consciência é eu entender que todos pertencem e eu sou parte desse todo. A primeira lei, lei do pertencimento. Todos possuem o direito ao pertencimento, né? Se eu não sou capaz de dar esse direito a que cada um compete, o direito àquele filho que foi abortado, o direito àquele tio que cometeu um crime, o direito àquela tia que cometeu um adultério, ela que arque com as consequências do erro dela, mas eu não posso excluí-la. Né? Ela que vai ter com Deus no momento do juízo final. Então é dentro de mim. Não, você pertence. Não é porque você errou que você está exclusa da família. Todos têm um lugar e eu ocupo apenas o meu lugar. Porque se eu julgo, eu estou saindo do meu lugar. Então todos possuem o seu lugar. Então quando eu permito, né, que a pessoa ocupe o seu lugar dentro do sistema, eu permaneço no meu. Todos precisam de equilíbrio para seguir fortes e saudáveis, dar e receber com amor. Então aqui entra a terceira lei, que é a lei do equilíbrio, dentro dos relacionamentos conjugais principalmente. E Bert nos diz o seguinte: o entendimento profundo vem de um recolhimento e decorre dele. Para aprender a lidar com a expansão do eu para o nós precisamos aprender a lidar com o desconforto do silêncio. Silenciar. Por muitas vezes durante esse processo, meu esposo se sentia incomodado. O que está acontecendo? Você está muito quieta, tá tudo bem? Tá tudo ok por aí? Calma, tá tudo bem. Só estou ruminando. Só estou aqui eu com os meus botões. Então a gente vai para esse lugar de silêncio. E a gente muitas das vezes perde aquela necessidade de ter que estar falando, de ter que estar ensinando, de ter que estar conduzindo ao outro. Por quê? Quando eu estou nesse lugar de querer ensinar demais, né, como mulher, ensinar o meu esposo a fazer as coisas, ou ao meu filho, ao filho, quando é pequeno, a gente precisa ensinar sim. Mas quando ele é grande, né, é acreditar que todos os ensinamentos que eu já passei foram o suficiente. Então eu saio desse lugar de querer comandar a vida do outro. E vou sendo o quê? Influência com o meu próprio comportamento. Silenciar, aprender o desconforto do silêncio, porque esse desconforto do silêncio muitas das vezes nos leva para um lugar de solitude. E não é solidão, é uma solitude. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou, Êxodos 34, 6, 7. Ó Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade e transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e dos filhos, e nos filhos dos filhos, até a terceira
e quarta geração. Às vezes é preciso que nós estejamos intercedendo também pela iniquidade dos nossos antepassados, pelos pecados, né? Jesus mesmo ali na cruz diz: perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Porque muitas das vezes, provavelmente estiveram aí tramitando nessa consciência do eu. Quando entendemos o quanto servimos a este nível de consciência, nos tornamos mais fortes. Nunca estamos sozinhos, porque alcançamos a força de ser o meio e não o início ou o fim. Nós nunca vamos estar sozinhos quando nós conseguimos entender, né, que somos o meio. Este nível também é intermediário para a evolução máxima que nós podemos alcançar e experimentar, porque ele ainda é limitado. E nós precisamos avançar. Avançar o quê? Para um terceiro nível. Qual é esse terceiro nível? Né? O terceiro nível é o nível espiritual. Esse nível é onde transcendemos e o nosso amor se torna ilimitado. É onde somos capazes de transbordar. Quem alcança esse nível tem a mente de Cristo. Porque lá em 1 Coríntios 2,16 está nos dizendo o seguinte: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Cristo nos deixou, né, esse legado. Vão e façam discípulos assim como eu fiz na terra. Nós somos pequenos cristos aqui na terra. Qual é a nossa missão? Revelar ao Pai. O nosso propósito primordial, inicial é o quê? Revelar o Pai, assim como Cristo o revelou. E somente através da inclusão que se alcança esse nível. É somente na inclusão que nós podemos alcançar esse nível de dar esse lugar de pertença, de dar esse lugar em que cada um ocupa dentro do sistema. É seguir os passos de Jesus, que não excluiu ninguém e se assentou à roda com todos. Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus caminhou na terra sobre esse nível de consciência e, por isso, lhe foi dado a autoridade sobre o seu chamado para realizar os grandes feitos como ele fez. Deus tinha um propósito inicial na sua vinda, da forma como foi, né? Eu falei sobre isso, ele veio pelo Espírito Santo, adentrou ao ventre, passou pelo tubo do seu nascimento, né? Saindo de um ventre de uma mulher imaculada, sem mácula. Ele precisou de uma paternidade terrena, que foi José, mesmo em condição de pai adotivo, para nos revelar que esse é o modelo inicial. E Jesus tinha, né, essa consciência. Ele tinha essa consciência porque, primeiro, ele sabia quem ele era no Pai. A sua identidade de filho, de onde ele veio, da sua porção espiritual. Filho do Pai Todo-Poderoso. Então, por isso, ele alcançou os teus grandes feitos, os teus grandes milagres, principalmente não excluindo ninguém. E alcançar esse nível para nós, que não possuímos maturidade, é perigoso, porque aí a gente vai para a soberba, para a arrogância, né? Para o autoritarismo. Então, por isso que é perigoso para nós alcançarmos esse nível do qual Jesus, né, caminhou, do qual Jesus nos ensina. Esse nível de consciência é mais do que simplesmente aceitar os ensinamentos, do que aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Por quê? Somente aceitar é soberba. Porque foi Ele quem nos aceitou, foi Ele quem nos escolheu, foi Ele quem nos predestinou para seguir, nos deixando como? Vão e façam discípulos. Foi Ele quem nos escolheu para seguir o seu legado. E como nós vamos conseguir isso? Avançando esses níveis e entendendo que é andando na verdade dele que nós vamos conseguir fazer o que ele nos deixou, o que ele nos predestinou para fazer na sua missão. Esse nível de consciência não admite a corrupção, principalmente para nós brasileiros, né, que temos aquela
percepção ou aquela mentalidade de que o brasileiro dá um jeitinho para tudo o brasileiro dá um jeitinho. Só que a gente se esquece que o inimigo faz o dragão, mas não esconde a cauda. A cauda do dragão não fica escondida. Geralmente ela fica lá com uma pontinha para mostrar, ó, você errou. Ninguém evolui para essa consciência espiritual sozinho. Por isso é preciso que estejamos o quê? Nos alimentando em comunhão, em comunidade, em grupos de estudo, nos fortalecendo, orando, intercedendo um pelo outro, jejuando, buscando alimentar da palavra, porque senão a gente não consegue alcançar esse nível. E quanto tempo vai levar, Renata, para alcançar esse nível de consciência? Eu confesso, eu não alcancei. Por quê? A gente leva uma eternidade, gente. Leva uma eternidade. E quando a gente acha e acredita, né? Porque muitas das vezes a gente tramita aí entre esses níveis de consciência, sai lá do eu, você passa pela consciência arcaica, onde você acredita que você já está ali ok, que todos nós nascemos 100% ok com esse poder de vinculação, mas de vez em quando a gente dá uma derrapada, porque vem para essa vontade do querer, do ego, né? E a consciência pessoal, ela é o quê? Ela é egoísta. Então eu preciso parar. Ei, é o ego que está gritando? Ou eu estou olhando, né, para o que eu preciso fazer? Porque o ego, ele olha para o que ele quer. O que eu quero? Eu quero um pirulito. Criança, eu quero um brinquedo. Eu quero e bato o pé que quero. Né? E a consciência do todos, do nós. É momento de eu ter esse brinquedo agora? Eu tenho condição de ter esse brinquedo agora? Eu posso ter? Vai levar uma eternidade. Vai levar uma eternidade para que a gente possa alcançar esse nível espiritual. Por quê? Quando a gente acha, né, que chegou ali, naquele ponto, alcancei. Cabe mais. Tem sempre mais. Tem sempre algo a mais. Tem sempre algo novo a estarmos buscando. E é como ouvir o Espírito Santo de Deus sussurrar aos ouvidos. Finque as tuas estacas, porque eu estou te alargando. E é somente nessas estacas fincadas nessa verdade que a gente consegue ir se alargando, que a gente consegue ir expandindo. Né? E tendo a certeza que onde eu estou colocando os meus pés, o terreno está firme. Porque se eu não estou com as minhas estacas bem firmadas, bem embasadas na verdade que me conduz, na verdade de Cristo que eu preciso seguir, que é a verdade dele, as estacas balançam a estrutura. O lar, o fundamento, a união familiar, né? Balança. Se essas estacas não estiverem bem firmadas, se a fundação não estiver bem embasada nos 3 pilares. Qual é o principal? Qual é a base? Deus, o meu lar, a minha individuação, a individuação do meu esposo, né? Os projetos dele, os meus projetos estão em concordância e nós temos um projeto em comum com a vontade do Pai. E Bert nos diz o seguinte, a resposta, né? Sobre os níveis de consciência, ele nos traz algo assim maravilhoso e é como se fosse uma dinâmica. Um discípulo perguntou a um mestre, diga-me, o que é a liberdade? Que liberdade? Perguntou-lhe o mestre. A primeira liberdade é a estupidez. Lembra o cavalo que, relinchando, derruba o cavaleiro, só para sentir depois o seu pulso ainda mais firme. A segunda liberdade é o remorso. Lembra o timoreiro que, após o naufrágio, permanece nos destroços em vez de subir ao barco para salvar vidas. A terceira liberdade é a compreensão. Ela sucede à estupidez e ao remorso. Assemelha-se ao caule que se balança como o vento e, por ceder onde é fraco, permanece de pé. Isso é tudo? Perguntou o discípulo. O mestre retrucou. Algumas pessoas acham que são elas que buscam a verdade de suas almas. Contudo, é a grande alma que pensa e procura através delas.
como a natureza, ela pode permitir-se muitos erros porque está sempre e sem esforço substituindo os maus jogadores. Mas aquela que a deixa pensar, ela concede, às vezes, certas liberdades de movimento. E como um rio que carrega um nadador que se deixa levar, ele a leva até a margem, unindo sua força à dele. Nós vemos isso muito em Jeremias, né? Quando as águas que desciam, né, do trono foi alcançando ali os artelhos, os joelhos, e foi subindo de níveis, né? A água foi submergindo, foi subindo de níveis até que você possa soltar o teu próprio controle, acreditando que a tua vida está sob o controle, né, de Deus, sob o controle do Pai. E para concluir, consciência do eu. A consciência, né, pessoal, que é a consciência do eu, ela seria aqui essa consciência da liberdade e da estupidez, né? A consciência do eu, a consciência egocêntrica, é a consciência da estupidez. A consciência do nós, que é a arcaica, ela é a consciência do remorso, porque muitas vezes você vai tramitar ali entre aqueles dois níveis, culpa e inocência, e isso vai trazer o quê? A culpa muitas das vezes traz remorso. E a consciência espiritual é o para todos nós. Então, alcançar esse nível, né, do para todos nós é uma eternidade, porque a evolução nunca para. Viver é estar em movimento, e Deus se move com quem se movimenta. Então, até que sejamos um, a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor só iremos experimentar quando estivermos no todos nós. Porque é no todos nós que eu não vou ficar questionando. E eu vou sendo levada a também amar o mundo de tal maneira, né? Eu olho para o erro do outro e dentro de mim eu digo sim. O erro é dele. E fora, né? Fora, é um erro que me afeta? É algo que me agride? O que eu preciso fazer? Eu preciso mover uma ação? Eu preciso entrar com algum recursos? Né? Então, dentro de mim, eu digo sim. E fora, o que eu preciso fazer? Se fez sentido para você? Encaminhe para alguém. Tramitar entre esses níveis de consciência é entender que Deus ainda acredita no projeto inicial da humanidade. Até que sejamos um, né? Até que sejamos um para com Ele. Porque o todos nós é a primícia da unidade. Fora desse contexto, fora da unidade, o sofrimento se instala, porque fora da unidade há divisão. E na divisão nós vemos dor, nós vemos sofrimento, nós vemos conflitos, nós vemos guerras. Então é dentro desse contexto, até que sejamos um. Grande beijo no coração. Faça um excepcional dia. Qualquer dúvida, estou aqui. Encaminhe para alguém, siga esse perfil, curte, compartilhe, para que esse conhecimento ele possa estar sendo propagado, né, e levado a mais pessoas que talvez possam estar precisando de ouvir que sim, em Cristo somos mais do que vencedores. Ótimo dia, fique com Deus.